E aí tem uma outra narrativa que é absolutamente tacanha, que é, quando os brasileiros chegavam no final do ano e fim de temporada, ninguém falava sobre isso. Como não falava? Eu só se falava disso. Eu cansei de participar de debates esportivos em final de ano, em que só tinha um jogo para falar, que era o jogo do final do Mundial. Com brasileiro, às vezes sem brasileiro, com argentino e tal. E aí, falava do quê? Falava daquele jogo. Uma das coisas que... E aquela tela enorme, enchia a tela do sujeito que estava vendo na televisão, né? Número de jogos, Flamengo jogou 70 e não sei quantos, Liverpool tanto, Palmeiras jogou tanto, Chelsea jogou... Isso sempre houve. Sempre houve. Sempre teve. E sempre se debateu isso. Nunca se ignorou o fato de os brasileiros chegarem mais cansados no Mundial. Mas mesmo assim era papelão, perder para Mazembe, perder para o Hilal sem ser o time de hoje. O Palmeiras foi para o Al-Ahly, né? E por aí vai. E também era feio, porque os times brasileiros tinham mais investimentos, jogadores melhores do que essas equipes de outros continentes. Chegavam cansados, mas era feio. Como é feio para o PSG perder para o Botafogo, não é? Botafogo 3-0 no Pachuca 3-0 no Botafogo. Então, chegou estourado, isso foi falado, todo mundo sabe. Mas, pô, você está perdendo por 3-0 para o Pachuca, claro que é feio. E mesmo estando cansado. O Flamengo ser eliminado daquela maneira, nem cansado estava com férias que não acabavam nunca. Feio, foi o mais feio de todos, até se pensar no fato de que o Flamengo, ele avacalhou a própria preparação. Tudo isso sempre foi debatido. E agora a gente tem que colocar no caldeirão da discussão tudo que envolve isso. E isso tudo é fato. É fato. Queira ou não. Então não tem valor? Tem valor. Vai lá, aproveita e ganha, cara. Estão dando a chance. Eu tenho sempre comparado o que está acontecendo agora, que eu acho que vai acontecer cada vez mais, com o basquete americano. O basquete americano mandava times universitários a todas as competições internacionais. Aí, em 1987, em Indianápolis, que é uma das cidades que mais respiram basquete aqui nos Estados Unidos, acabou de perder o Pacers, né, perder a final da NBA para o Oklahoma, foi a Olimpíada de 87, aliás, Jogos Pan-Americanos de 87, e o time do Brasil derrotou a jovem equipe universitária dos Estados Unidos. Um festival de cestas de 3 pontos de Oscar e Marcel, e o Brasil ganhou. Aquilo foi uma loucura. Pô, os brasileiros ganharam dos americanos a medalha de ouro. Era pan-americano, mas era a medalha de ouro que eles nunca perdiam. Eles mandavam um time, em algumas competições, mandavam um time universitário B ou C. E ganhavam. Ganhavam. Só que o basquete foi evoluindo em outros países. A Argentina formou timaços, Sérvia, Espanha, Alemanha, Grécia. E a partir daí, o que aconteceu? Em 92 surgiu o Dream Team, na Olimpíada de Barcelona. Porque eles perceberam o seguinte, se não colocar nossa, como diz o Vampeta, cavalaria, vão perder de novo. Porque começaram a perder. Olimpíada, Copa do Mundo, tinham perdido em Seul também. Isso. Em 88. Que foi logo depois. Então, eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa. E aí, os jogadores do basquete americano profissional, que não tinham nenhum interesse, nem em Olimpíada, porque aqui é assim, né? O cara ganhou a NBA, como foi ontem, é campeão mundial de basquete. O mundo se resume ao basquete dele. Sempre trataram assim. Naquela época, mais ainda. E aí, os jogadores americanos começaram a se interessar. Peraí, não. Os Estados Unidos estão perdendo. Vamos entrar em campo e mostrar quem é que manda nesse negócio. E claro, eles passam o trator, tal. Time de jogadores assim, bizarros e espetaculares. Então acho que pode acontecer algo parecido com o futebol a partir desse torneio, porque os times europeus já perceberam, olha, esses times sul-americanos são competitivos. E se nós não jogarmos para valer, a gente vai perder para eles. O PSG já perdeu, o Chelsea já perdeu, o Porto poderia ter perdido e depois perdeu, né? Para o Inter Miami. O Fluminense poderia ter batido o Borussia Dortmund. O Boca conseguiu empatar ali com o Bayern, depois tomou o segundo gol, mas não foi um jogo fácil para o Bayern de Munique. O Boca não tem um grande time. Então os caras começam a perceber que a gente precisa ter uma outra postura. E eu acho que é isso que vai acontecer durante o torneio. E se os times sul-americanos forem até o final fazendo boas campanhas, para o futuro, eventuais novos encontros, eles já vão olhar de outra maneira. Porque o que faltou durante todos esses anos, gente, a esse torneio da FIFA no final de ano, para motivar os europeus, é desafio técnico. Se você não é desafiado tecnicamente, o que é o campeonato estadual? Até para o torcedor. Por que o torcedor não se interessa tanto? Vai jogar Flamengo e Maricá. O cara vai, não, vai ganhar. Não é isso? Agora, quando joga Flamengo e Palmeiras, todo mundo quer ir, porque é um jogo difícil, a vitória tem mais valor. Óbvio. Simples assim. Vocês podem comentar à vontade. Vamos falar aqui do maior ídolo. Esse aí, sem sombra de dúvidas, é o maior. Não sei o que você pensa. É o maior ídolo da história do Flamengo. É o Zico. E o Zico, ele foi
lá na Casa Flamengo, lá em Orlando, que é um local que está servindo ali de evento para a torcida do Flamengo, onde eles estão se encontrando, enfim, é um local bem bacana. O Flamengo mandou bem demais montar esse local lá em Orlando e está sendo um maior sucesso. Vários torcedores que estão comparecendo, estão me mandando vídeo, foto, elogiando bastante, e o Zico estava por lá. Tirou foto com torcedores, enfim, fez a festa da torcida. E ele também deu uma declaração ao GE dizendo o seguinte sobre a competição da Copa do Mundo de Clubes, como os europeus estão tratando. Uma declaração bem interessante. Significa, abre aspas, significa que cada vez mais o Flamengo vai adquirindo o respeito dos outros continentes. Podem conhecer melhor vendo do que só ouvindo falar. O Flamengo fez investimento em jogadores importantes e com experiências em grandes clubes e grandes seleções. Eles estão vendo de perto. Quando você vê jogando, muda de figura. Tem existido uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são donos, eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nas adversidades. Quando tem alguma coisa diferente, o calor, o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que isso é que está acontecendo. São grandes times que são verdadeiras seleções. Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos ingleses tem no City? Quantos alemães tem no Bayern? O Flamengo está numa situação como essa. Tem seleção uruguaia, chilena, brasileira. Está pau a pau. O negócio está todo mundo bem, em forma para chegar e dar conta do recado. Fecha aspas para, repito, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, o Galinho. Gente, é exatamente isso que eu gostaria de falar aqui no canal, eu vou repetir. Óbvio, isso é óbvio, gente, é óbvio que o futebol europeu ainda está acima do futebol sul-americano. E por um fator absoluto, finança, ponto, dinheiro, é o dinheiro que está lá. Eles contratam quem eles querem, não tem como bater de frente. A moeda deles é muito mais valorizada que a nossa, isso não tem discussão. Falar sobre Neymar Júnior, porque a informação que o Caê Mota trouxe agora, junto com a Ana Canhedo, acho que esse é o nome da moça, e o Gabriel Oliveira, é que o Neymar chegou a um acordo com o Santos. O jogador vai assinar mais 6 meses de contrato com o Peixe. Havia uma expectativa aí dele, inclusive, vir jogar o Super Mundial pelo Fluminense, chegou aí a ser falado dele ter sido oferecido para o Flamengo, do Flamengo ter ido atrás dele. Há um flerte antigo entre Flamengo e Neymar. Eu vou ser honesto para vocês, eu ainda acho que um dia vai acontecer do Neymar vir jogar no Flamengo. Mas é aquilo, né? Depende aí das duas partes, sempre tudo que envolve o Neymar é muita notícia, é muita coisa, mas o que tá certo agora é que pelo menos até o final do ano ele permanece no Santos, ele continua lá jogando na equipe da Vila Belmiro. Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre reviravolta, porque esse negócio já estava fechado e do nada teve essa reviravolta, uma informação que a gente trouxe com exclusividade agora à tarde, o Rian Moreira, que trabalha junto com a gente, trouxe nas nossas redes sociais, é que Zé Wellington, jogador que foi separado pelo técnico Felipe Luiz no começo do ano, tá treinando em separado desde então, inclusive junto com o zagueiro Pablo, lá no Ninho do Urubu. Então, a informação é que o Flamengo tinha acertado a ida dele para o KF Egnatia, da Albânia. Ele, inclusive, iria jogar a Champions League europeia, Champions League mesmo. O Flamengo aceitou a proposta, o Flamengo fechou o negócio, porém, o jogador decidiu voltar atrás e não aceitar a proposta e permanecer no Flamengo esperando uma nova proposta, esperando chegar aí outras propostas para que aí sim, assim que chegasse outra proposta, ele saísse do Mengão. Essa informação, é claro, que movimenta muito esse mercado, o mercado da bola, isso porque o Flamengo quer se desfazer do jogador, tanto ele como o Pablo, como outros jogadores que foram colocados ali naquela lista no começo de ano de 5 jogadores que o técnico Felipe Luiz não contaria. O Flamengo quer se desfazer do jogador e já tinha aceitado a proposta da equipe da Albânia. Essa reviravolta, ela se deu muito pelo desejo do jogador de não ir jogar lá.
e vai permanecer no Flamengo aí do mesmo jeito, treinando em separado, aquela coisa toda, e esperando que chegue para ele uma nova proposta, esperando que chegue para ele um novo clube aí querendo, interessado em levá-lo. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas o fato é que aconteceu essa reviravolta. Antes de eu falar sobre John Textor, que parece que o Lyon foi rebaixado lá no futebol francês por conta de dívidas, deixa eu falar sobre o técnico Nuno Campos, que pediu demissão do Flamengo, alegando que estava com problemas familiares e agora vai trabalhar na Hungria. Ele foi contratado para trabalhar no ZTE do futebol húngaro, saiu do Flamengo alegando que estava com problemas familiares e agora a informação que chega é que ele está indo para o ZTE trabalhar no futebol húngaro. Esperar também para ver aí como é que vai ficar também essa situação do Sub-20. O Flamengo corre contra o tempo para contratar um novo treinador para a categoria, isso porque agora em agosto a gente já tem o Mundial de Clubes da categoria, né, o Sub-20, que vai ser no Maracanã, jogo único contra o Barcelona, que é o campeão da Champions League da categoria Sub-20. A saída de Gerson do Flamengo parece ser apenas uma questão de tempo. Diante da iminente transferência do meio-campista, a diretoria rubro-negra já trabalha nos bastidores para garantir uma reposição à altura. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o principal alvo do clube no momento é Antonir, atacante que pertence ao Real Betis e vem se destacando na atual temporada. Antony, que vive bom momento no futebol espanhol, voltou a ser convocado para a seleção brasileira e tem chamado a atenção pela evolução tática e técnica. A comissão técnica do Flamengo, comandada por Felipe Luiz, vê o jogador com bons olhos. O treinador acredita que o estilo de jogo de Antonir se encaixa perfeitamente no sistema adotado na Gávea, especialmente pela capacidade de marcação alta e finalização do atacante, duas características consideradas fundamentais no esquema rubro-negro. A diretoria do clube, representada pelo dirigente José Botto, já iniciou os contatos e pretende apresentar uma proposta formal ao staff do jogador. A ideia é oferecer um contrato de 3 temporadas, com salários competitivos e bônus por metas alcançadas. O Flamengo aposta no projeto esportivo vencedor e na força da camisa rubro-negra para convencer Antonir a retornar ao futebol brasileiro, mesmo com o bom momento vivido na Europa. Internamente, o nome de Antonir tem o aval da comissão técnica e da diretoria. Além disso, o atacante é bem visto pela torcida, que já começa a demonstrar apoio nas redes sociais. A expectativa é de que os próximos dias sejam decisivos para o avanço das tratativas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Antonir será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!